Sejam bem-vindos ao Mundo Refino. Dessa vez nós conseguimos abduzir o maior especialista em planejamento de parada de manutenção de refinaria do Brasil. Fiquei sem ar. Vamos lá, Luiz Gobo, na Petrobras há 25 anos, quase 26 anos. Na verdade, o maior especialista de paradas que você conhece. Talvez que você conhece, né? Tem gente muito boa nessa área. E é uma satisfação poder estar aqui com você e contribuir aqui com o Mundo Refino. Um abraço, André, boa noite. E eu vou me apresentar também, que eu já virei arroz de festa aqui no Mundo Refino. André Cuica. Também aí trabalhamos juntos, aí eu, Luiz Gobo, e tenho uma admiração muito grande mesmo com relação a ele, nessa questão aí que o americano falou, planejamento de paradas. Eu lembro que quando eu entrei na Petrobras, 17 anos, eu ouvia falar, tem um pessoal lá que é bom de parada, e era o Gobo já tava nesse pessoal aí, já tava nessa turma aí, e a gente ouvia falar, tem um pessoalzinho bom pra caramba lá. A gente vai ter que gravar uma hora só pra explicar o que é uma parada, porque tem gente que tá escutando agora, o que é parada? Parada é uma parada, não é rotina, é uma coisa diferente, é um projeto novo a cada vez. Eu já participei de várias e várias paradas. Nós vamos falar hoje sobre qualificação. Hoje é qualificação na veia do Mundo Refino. Primeira coisa que eu sempre esqueço, quem está acompanhando, se inscreve aí que o Mundo Refino é mais um dos mundos desse universo de energias que a gente está criando. Então se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre refinaria, que no final, nos próximos vídeos, a gente pode estar respondendo as suas perguntas. Coisa importante pra caramba. Gente, a nossa qualificação técnica caiu. Então, a gente já falou disso, mas eu desde que eu comecei a trabalhar, né, eu fui estagiário da inspeção de equipamentos, uma área que na época, 20 anos atrás, né, concluí meu curso técnico em 99. Era uma área muito valorizada, assim, tecnicamente bem valorizada, né, a inspeção de equipamentos estáticos, né, até porque existe uma lei, que é por isso que a gente faz paradas e tudo mais. Então tinha todo um processo ali de aprendizagem, ser estagiário, era ali os antigos ensinando os mais novos, né, essa passagem aí, né, e depois, eu não sei, assim, teve uma parte boa, que foi a urgência de se ter novos profissionais no mercado, né? E aí a qualidade da formação foi caindo, né? Muitos profissionais tinham que ser formados muito rápido, e isso daí deu uma queda muito grande na qualidade da mão de obra, né? Então a gente percebe que hoje, assim, não temos mais aquela qualidade que tinha no passado, né? O Senai. Mas trazendo a problemática para vocês, nós já tivemos isso no passado. O brasileiro já foi taxado de mão de obra ruim. Nós já fomos taxados como mão de obra ruim, tanto pelo pessoal que vinha de fora, como pelos próprios brasileiros. E a gente deu a volta por cima. Há uma década aí, mais de uma década, a gente conseguiu qualificar com excelência. A gente tá conversando aqui, não tem mais menino, né? Todo mundo passou dos 20 anos, né? De carteira. De carteira. Houve um período que teve aquela formação dos cursos do PROMIP, teve a qualificação do Senai, universidades de óleo e gás que foram formadas. Então houve um desenvolvimento e tinha uma demanda de obras. Acontece que quando acabaram as obras, ou quando as obras foram a gente encerradas daquela maneira, acabou a demanda, acabou a fonte. Nesse período teve pessoas que se aposentaram, parada sempre teve, a obra acabou, mas parada sempre teve. Só que essas pessoas, ao mesmo tempo agora que a gente começou há um ano atrás, um ano mais ou menos, a ter uma retomada no mercado, pós-pandemia, durante a pandemia, a própria Petrobras também represou algumas paradas de manutenção para evitar, por questões de saúde, inclusive, represou, questões de mercado, represou algumas paradas. Então, no ano passado, 21, 22, a gente acabou começando a ter mais paradas, muitas pessoas aposentaram, e ao mesmo tempo que começou a retomada das paradas, começou a retomada de outros setores. Então a gente teve a siderurgia voltando, fábricas de papel e celulose retomando obras importantes, e essa mão de obra acabou indo para outras áreas e não está voltando. E precisa voltar. Além do mais, tem a questão de ser atrativo. Nós temos um trabalho pesado, é um trabalho
não fácil, não é simples, um trabalho bruto, que tem muito planejamento, que tem uma transformação digital em curso, mas ainda é um trabalho bruto. Se a gente não tem estímulo nas escolas para formar essa mão de obra, para mostrar que tem um mundo. O mundo não vai parar, não vai deixar de consumir petróleo. Outro dia nós tivemos aí o recorde de voos no mundo, recorde de aviões voando, nenhum elétrico. Todos usaram gasolina de aviação ou querosene de aviação. Isso aí não vai acabar tão cedo. Então é uma indústria que precisa da mão de obra e precisa ser atrativo. Essa formação precisa ser atrativa. Falta primeiramente mão de obra. Mão de obra especializada, qualificada, só que a gente está ainda na nossa cabeça industrial, isso eu estou falando das indústrias, os valores de mão de obra de pré-pandemia. Então, querendo todo mundo, os Estados Unidos, quantos anos os Estados Unidos não via inflação? O pessoal estava lá fazendo loucura. Então, quando você chega quase 2 anos e meio, 3 anos depois, para retomar as obras, isso em qualquer lugar do Brasil, as pessoas já não conseguem sobreviver mais com aquele salário de antigamente. Aí, pergunto a vocês, como é que um profissional, qualificado, certificado, que investiu, como é que o cara vai jogar todo aquele investimento que ele fez nele para ganhar salário de... infelizmente, um salário muitas vezes miserável. Então, fica complicado. Vou dar um dado que vocês vão ficar muito felizes. O pessoal está preferindo ir para a refinaria do que para o offshore. Tem um ditado que fala que o melhor dia para você plantar uma árvore é hoje. Deveria ter sido ontem, mas o melhor dia para você plantar uma árvore é hoje. E essa formação da mão de obra, nós ainda vamos viver um período de um hiato. Essa mão de obra é importante que tenha política pública de formação dessa mão de obra, formação dessa mão de obra. Eu falo para você que em relação a outros setores da economia, a indústria, nossa indústria, até por pagar alguns adicionais de periculosidade ou outras questões até de mercado, ela tem um salário até bem melhor do que o setor de serviços, por exemplo. Muito melhor. Sem dúvida, muito melhor, muito melhor. E a qualificação, ela sempre é recompensada. Mas a pessoa ela pode até achar que ela não é recompensada se não for qualificada. Não, ela vai ser recompensada. Nós somos julgados pelo nosso resultado, não pelos nossos esforços. Toda vez que a gente se esforça e apresenta os resultados, e os resultados eles só vêm realmente com uma qualificação, com uma formação anterior. Você tem que saber, a gente não fala mais marreta porque não tem se usado mais marreta, mas quando você usa um equipamento, por exemplo, de torque para fechar um flange, você saber o que você está fazendo é fundamental para a segurança do processo, para você saber que você está envolvido num processo maior. Não é só apertar um parafuso, não é só apertar um estojo e saber apertar no lugar certo. Teve uma vez, quando você até conversa com as pessoas, fala assim, não, aqui nós vamos liberar, vamos fazer um desraqueteamento de uma linha. Tá, não é só um desraqueteamento. Esse desraqueteamento que nós vamos fazer vai permitir retomar o bombeamento do querosene de aviação para o aeroporto Galeão. Então, olha a importância do trabalho que você está fazendo. E quando você começa a explicar para as pessoas o que elas estão fazendo, elas percebem que elas estão envolvidas numa coisa muito maior. No caso da empresa que nós trabalhamos, ela tem uma bandeira no peito, é diferente. Ela tem uma bandeira no peito justamente porque é um outro nível de empresa. É uma empresa que tem uma outra função. Compromisso. Um outro compromisso. E quando você precisa que essas pessoas se envolvam, quando as pessoas se envolvem com o trabalho, quando elas sabem o que elas estão fazendo, a importância do trabalho que elas estão fazendo, é muito gratificante você perceber, olha, eu não sabia disso, eu não sabia dessas informações. Então, quando você qualifica questões de projeto, por que funciona daquele jeito, a nossa indústria tem um certo histórico. Tem muita coisa que já foi feita que vem de um século atrás. E tem muita tecnologia que vai vir pela frente. Com essas transformações digitais, isso a gente tem que mostrar para o pessoal. Tem um campo muito amplo. Eu acho que a gente peca muito. O senhor está falando, aí você está falando da refinaria, eu estou falando como um todo, né? A gente peca muito por não mostrar mais até onde o ser humano pode chegar. Por exemplo, a gente está conversando aqui, todo mundo aqui entrou como técnico, vai para supervisão, vai para gerência, vai para não sei o quê. O corpo dentro da
refinaria é uma coisa absurda, dinâmico demais, se você quiser crescer. E eu vou até pedir pro André falar um pouco da parada de manutenção, que eu conheci a Terezinha, que é montadora de andaime. Cara, a Terezinha, por ela mesma, ela está incentivando outras mulheres a se qualificar. Fala aí, André, um pouco de como foi. Exatamente. A última vez que eu tive contato com ela, tem umas 2 semanas, me parece que já tem todo o corpo do curso montado, foi abraçado aí pelo Instituto Federal de Cubatão, pelo Cefet, né, pelo IFSP aí de Cubatão, e vai ser ministrado lá, vaga só para mulheres. Não é só para mulheres da Baixada Santista, mas fica mais fácil se residir na Baixada, né? Então, que é a técnica de montagem de andaime, né, cara? O andaime tem um parafuso para ser apertado, mas ele tem 1000 técnicas atrás, em volta daquele parafuso ali, em volta daquela treliça, né? Então, esse exemplo aí da Terezinha, né, que é uma profissional, uma montadora de andaime, que teve essa ideia, né? Ela sozinha na área, né? Ela é sozinha na área, ela é a única mulher no meio da equipe de homens lá, dos montadores, né? E ela se incomodou com aquilo e falou, não é possível, eu preciso falar para as mulheres que, olha, não é força, é jeito, entendeu? A mulher pode pegar, qualquer mulher pode pegar aquela chave de andaime ali e apertar no torque certo, que nem o Luiz falou aí, né? Não depende da força, não é um trabalho para homem, né? Eu, por exemplo, tenho medo de altura, então eu não tenho eu não sirvo para montar um andaime, mas uma mulher deve, e se ela tiver vontade, se ela tiver perseverança, ela vai saber montar um andaime, entendeu? E a Terezinha é fantástico o exemplo dela, e ela se incomodou com aquilo. Por que só ela na área, num trabalho que não é nada... É super engenheirado. Montar um andaime é super engenharia. É muita engenharia. A gente pode ficar aqui 2 horas falando sobre andaime, sobre treliça, sobre esforço, entendeu? Por que não tem mulher na área, né, cara? Então vai sair esse curso aí. Muito mais. Vamos ver se... A gente divulga, né, André? Sim, já tá... Me parece que vai abrir a inscrição agora em setembro. Vou coletar mais informações, a gente divulga aqui, tá bom, americano? Mulheres da Baixada Santista, me parece que são 40 vagas, então vai ter ali tem um cronograma de falar de normas, de falar da NR35, trabalho em altura, falar de segurança no trabalho, tudo bem estruturado. Mas hoje eu quero que você fale de uma parada bacana que eu tenho certificado, que é a Abraman. Como é que você vê essa volta da Abraman aí? Eu lembro que para a caldeiraria, os nossos contratos, chegou uma determinada época, eles exigiam 40% da mão de obra qualificada pela Abraman, né? A Abraman, para quem não sabe, Associação Brasileira de Manutenção, e então o caldeireiro qualificado, ele tinha um a mais ali no salário dele, né? Ele é um cara diferenciado, né? Ele tem uma visão muito, muito melhor, muito maior do processo, do todo, né? Então, isso daí já tivemos no passado aí, exigência contratual, a Petrobras contratar as empresas 40% da mão de obra de caldeiraria. Acho que era 100% de elétrica e 40% de caldeiraria. Eu vou falar para você que quando eu comecei a trabalhar com óleo, um caldeireiro ganhava 8 salários mínimos. De tanto que de tanto que tinha que ter certificado, de tanto que tinha que se especializar, você tinha que fazer muito soldador, curso. Cara, a importância que se dava a um soldador. O soldador era tido como um cara da área, assim, era um cara super especializado. Eu lembro de uma parada que tinha concentração, o soldador era tratado igual um jogador de futebol, ele ficava descansando para atuar na hora certa, para poder atuar bem. Nós vamos ter o Congresso da Abraman agora em setembro. Tem um patrocínio muito forte, novamente, da Petrobras, para voltar com as qualificações da Abraman. Da RPBC, nós vamos apresentar 2 trabalhos. Do Refino, como um todo, se não me engano, são 5 ou 6 trabalhos que nós vamos apresentar. Então, é muito importante, tem tecnologias também diferentes de ensino. Eu tive na Rio Pipeline, agora, esse mês de agosto, no começo do mês, e a questão da solda não é novidade,
mas é um campo novo. Por exemplo, você estava dando o exemplo do solda, o treinamento. Existe um treinamento virtual de solda. A pessoa põe um óculos de realidade virtual e solda numa tela como se estivesse num jogo, vendo, simulando o que ele está fazendo, está aparecendo certinho o que ele está fazendo, e depois aparece como um karaokê a nota que ele tirou na qualificação daquela soldagem, como é que foi aquela soldagem, como é que ficou, velocidade, penetração. Então, são tecnologias que nós temos que mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de você simular, de você fazer simulações, construtibilidade, simulações do que você vai fazer numa manutenção. E se você não tiver essas tecnologias, se você não disponibilizar esse tipo de didática, as pessoas não vão se atrair pelo nosso trabalho, pelo trabalho que precisa ser feito. No final, o trabalho vai ser feito, mas existe uma maneira. Imagina hoje uma pessoa virar e chegar num trabalho e se ela não tiver uma coisa interativa, onde ela possa rolar uma tela, ela vai falar, é sério que eu vou ter que escrever? É sério que eu vou ter que digitar isso aqui tudo numa planilha, fazer uma planilha, captar todos esses dados? Eu não tenho uma maneira mais inteligente de fazer isso? Então, toda essa transformação está sendo nesse sentido, de você mostrar novas formas de executar as atividades de uma maneira mais inteligente, que nós temos uma geração diferente. Eu acho que o legal que o Gobo falou desse simulador aí de qualificação de soldagem, que não é nada do futuro, cara, é de agora, entendeu? Né, o Gobo, a máquina tava lá, ela já funciona, né? E isso é agora, cara, isso aí não é nada futurista, não, entendeu? Ela não é, inclusive ela não é novidade. Não é nem novidade, exatamente. Não é novidade, ela já foi. É novidade para algumas pessoas, mas ela não é novidade. Agora, quanto mais gente souber. Ela é bacana de se ver e tudo mais, né? Parece uma coisa futurista, mas não é. É uma coisa do presente. Uma coisa que a gente tem que usar, entendeu? Quando que é o congresso? Vamos deixar bem falado aqui. 26 a 28 de setembro. É online? Eu acho que ela tem uma parte online. Sinceramente, eu acabei não vendo essa parte online, porque como eu vou estar lá presencialmente, eu posso pegar a informação e passo para você a programação, para você publicar aí como vai ser. Vai ser em Curitiba, na Universidade Positivo. Não, é isso aí. Um abraço a todo mundo aí. Deixa aí as dúvidas, né, que a gente tenta, na medida do possível, ir respondendo. A empresa prometeu aí vagas, concursos novos, né? Bem lembrado, hein? Isso já foi divulgado, né? Então vamos se preparar aí que vai ter oportunidade, sim. Tá ok? Um abração aí. Americano, eu agradeço, Thelma, agradeço a poder participar, contribuir um pouquinho que seja. Tem muita coisa para a gente conversar. A gente gosta muito de falar. Se você deixar, a gente fica falando bastante tempo aqui, mas a gente estrutura melhor alguma coisa, de repente, faz alguma divulgação online. Eu participo com você de algum evento desse que você também estiver participando. Vai ser importante. E fala para o pessoal que tem um campo muito grande de trabalho, muito gratificante. Eu, particularmente, eu vejo minha vida assim como com muita satisfação de tudo que a gente já fez, tudo que fizemos nesse período todo, e ser apresentado como você apresentou é muito gratificante, mas é fruto de muito trabalho. E o trabalho é inspirado também em outras pessoas que vieram antes da gente. Não foi a gente teve muitos bons professores, tá bom? E que se a gente puder passar isso para gerações futuras, se a gente puder, com essa live, servir de inspiração para qualquer uma das pessoas. Outro dia eu publiquei isso no LinkedIn, eu repliquei uma mensagem do Senai, gratuitamente, eu simplesmente repliquei, e falando da seguinte situação: se esse post servir para que alguma pessoa se inspire a estudar, a fazer uma formação diferenciada, a se desenvolver pessoalmente, quer dizer, talvez eu tenha sido usado para que alguma pessoa se inspire e seja uma pessoa melhor. Nós viemos todos aqui para melhorar, tá bom? Um abraço. Curta o mundo refino. Como eu curto.